O tema de hoje é o poder transformador do não. O que é mais difícil, falar ou receber não? Bom, dizer não, falar um não é muito difícil para algumas pessoas, por quê? Porque muitas pessoas precisam da aceitação. Elas precisam ser bem aceitas, elas precisam pertencer a algum lugar. Essa ideia do ser aceito pelo outro. Então, se eu falar não, eu não vou fazer parte disso. Se eu não falar não, o que vão pensar de mim? O que vão dizer a meu respeito? Se eu disser não, eu vou arrumar inimizade. Se eu disser não, então existem várias situações que acabam criando barreiras para se falar um não. E para se receber um não, é difícil, porque tem muita gente que na psicologia a gente fala aceitação, usa dois termos, aceitação e pertencimento. Quando eu recebo não, parece que é uma agressão. E muitos têm essa crença que eu chamo de crença limitante em relação a receber o não. Quando ela recebe o não, ela se sente um lixo. Ela se sente que está sendo desamada, no caso, né? É um desamor, é um lixo. A pessoa está com raiva de mim, ela se sente odiada, ela se sente uma porcaria. Ela se sente, na verdade, o mosquito do cocô do carimbador do quarto auxiliar do reinado. Ela se sente a pior pessoa do mundo em receber o não. Então, tanto dizer como receber não tem a ver com o nosso estado interior. Se o seu estado interior está ruim, você não vai conseguir fazer isso. Não vai conseguir dizer não, não vai conseguir receber não. E na vida, às vezes, nós temos que dizer não e às vezes nós temos que receber um não. Agora, preste atenção no que eu vou dizer para você agora. Preste atenção nisso. Principalmente você que tem dificuldade em dizer um não. Que na pesquisa que eu fiz no story do meu Instagram, a maioria das pessoas tem dificuldade em dizer um não. Preste atenção nisso que eu vou dizer. Você vive uma vida com propósito ou uma vida circunstancial? Circunstancial ou propósito? Quem vive uma vida circunstancial sempre fica pressionado para dizer sim ou não. Quem vive uma vida circunstancial é uma pessoa geralmente reacionária. Quer dizer isso? Elas ficam esperando as coisas acontecerem para então ela dizer sim ou não. Ela fica esperando a pergunta para dizer sim ou não. E ela fica sempre escrava. A pessoa que vive uma vida circunstancial é escrava das circunstâncias, é escrava do momento, é escrava da situação que está acontecendo agora. Qual que é a diferença para quem vive com propósito? Uma pessoa que vive por propósito ou com propósito, ela já tem o não e o sim pré-estabelecido para a grande maioria das circunstâncias e das situações que vão acontecer. Quem vive por propósito é porque tem valores definidos, princípios definidos, sabe para onde está indo. Quem vive por propósito, olha só o exemplo, é aquela pessoa que está no ponto de ônibus lindo, bonito, todo mundo chamando ela para entrar, mas ela já tem o não estabelecido. Por quê? Porque ela não vai para aquele lugar, então já tá respondida a pergunta. Ela não vai precisar ficar analisando quem que está no ônibus, quem não está, quem está chamando. Ela se sente animada para entrar lá, é tentada para entrar nesse ônibus que não vai para o lugar que ela vai. É um exemplo simples, mas que tem tudo a ver com a nossa vida. Por quê? Porque muitas pessoas vivem embaixo de uma pressão violenta, tentadas. Será que eu falo sim? Será que eu falo não? Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu faço? Será que eu não faço? Porque não tem propósito, ela vive pela circunstância. Se no momento ela está alegre, se no momento ela está legal, se no momento as coisas dentro dela tá, show de bola, ela está conseguindo sorrir, se no momento aquilo está satisfazendo o desejo dela, então ela se sente tentada a quebrar esse ciclo. Ou a não quebrar esse ciclo, na verdade. Dizer um não pode quebrar esse ciclo. Dizer um não pode me trazer consequências ruins para esse momento. Eu quero tanto aproveitar esse momento alegre que eu estou vivendo. Quer dizer, quem vive uma vida circunstancial é uma pessoa que vai se colocar em pressões durante toda a sua jornada de vida. Se você vive uma vida circunstancial, você entende o que eu estou falando. A todo momento você se sente pressionado a agradar esse ou aquele, ou então dá um tiro certo para as coisas acontecerem bem. Agora, se você vive uma vida com propósito ou por propósito, é diferente. Tem respostas que eu dei há 20 anos atrás, mas as perguntas são feitas agora. Mas há 20 anos atrás eu dei essas respostas. Por quê? Porque tem a ver com os valores que eu já pré-estabeleci. Eu não entro em qualquer ônibus, eu não pego qualquer caminho, qualquer estrada, não me relaciono com qualquer pessoa, exatamente porque não me leva à vida extraordinária que eu quero ter. Não me leva a alcançar o nível 9 de satisfação. Lembra? 1, 5, 9. Qual é o nível de satisfação para essa vida extraordinária que você está formando? A nota que você daria é 1, 5 ou 9. Dizer não é fácil para a maioria das pessoas. Alguns não conseguem dizer não nem para filho. E olha o nível de carência que algumas pessoas chegam. Elas não dizem não para o filho ou para os filhos porque elas querem conquistar o amor dos filhos.
Então se eu disser não, o filho não vai gostar muito de mim, eu sou divorciado, eu tô com uma crise no casamento, agora eu tenho que dizer sim, porque se eu disser não é mais um me rejeitando. Olha o nível de carência que alguns pais estão enfrentando. Querer conquistar o amor de uma criança, a criança não tem maturidade para amar. Ela vai gostar, dia sim, dia não, etc. Mas por que algumas pessoas têm dificuldade em dizer não? Primeiro, conflitos. Tem muita gente que foge de conflito. Conflito para ela é algo ruim. A palavra conflito já ganhou um sentido pejorativo, é péssimo. Então eu não quero ter conflito de maneira alguma. São pessoas que na verdade vivem uma vida covarde. Elas não se preparam para a batalha. E a vida tem conflitos. A vida já impõe conflitos por ela mesma. Segundo, por que algumas pessoas têm medo de dizer não? Porque tem medo de não ser aceito. É o desejo de aceitação. Então é uma pessoa camaleão, tem que estar sempre se moldando aos outros. Ela não tem uma opinião definida, ela não tem uma postura definida, ela não tem um valor definido. Ela sempre se molda em relação àqueles que estão se aproximando. Então se aqueles que estão se aproximando pensarem assim, ela vai pensar assim. Se o outro assado, ela vai pensar assado. Enquanto os relacionamentos, principalmente mulheres, entram em relacionamentos e ela quer ser aceita pelo cara de tudo quanto é jeito. Então ela se molda ao cara, ao gosto do cara, ao jeito do cara, ao estilo do cara. E isso é terrível. Terceiro, medo em dizer não. Por quê? Porque algumas pessoas têm medo. Porque não conseguem lidar com a mudança. Mudar é um desafio. E muitas pessoas não conseguem mudar. Elas têm medo e deixam esse medo da mudança tomar conta. Isso vira pavor. Então ela não consegue mudar o seu estilo de vida, sua postura, seus valores se forem necessários. Ela não consegue organizar essas mudanças. Quarto, por que medo de dizer não? Porque tem medo de ficar sozinha. Tem gente que vende a sua vida porque ela tem medo de ficar sozinha. Então ela precisa ser aceita para não ficar sozinha. Então tem medo. Pô, se eu disser não, eu vou ficar sozinho. O que vão falar de mim? E olha só, tem mulher que diz sim em relacionamentos que começam já com abusos ou começam tóxicos. E ela diz sim porque ela tem já mais de 30 anos, vai ficar sozinha. Tá chegando nos 40 anos ou tem 40 anos, vai ficar sozinha. Então, quantas vezes já terminaram comigo? Quantos relacionamentos não foram pra frente e agora não tenho tempo a perder mais? Eu preciso me adaptar. Então ela é o quê? Um camaleão que se adapta a qualquer situação para receber o sim do companheiro. Último. Quinto. Porque algumas pessoas têm medo de dizer não por causa do sentimento de culpa. Tem muita gente que tem um sentimento de culpa. Agora, o que seria esse sentimento de culpa? É a ideia, na verdade, que você é a responsável, ou você é o responsável por essa situação. Ou por tudo, às vezes. Quantas pessoas se sentem responsáveis por fazer tudo dar certo? Então ela não fala não, ela não diz não, exatamente porque ela precisa se adaptar a tudo, porque senão ela se sente culpada. Quando ela fala não, ela se sente culpada pela vida da pessoa. A outra pessoa está se lascando, está tomando decisões erradas, está se enveredando por caminhos que não são legais. E você se sente culpada por isso. Então você fala sim, sim, sim. A outra pessoa na verdade está machucada e você sabe que essa postura é errada. Mas você fala sim, não tem coragem de dizer não, porque o seu medo é que você seja culpada por isso aí. Olha, só sente culpa quem se sente responsável. Você é responsável? Num relacionamento, você é responsável por 100% dele ou não? Não, você é responsável pelo seu 100%. E o seu 100% nunca vai exceder os 50% dessa relação. Não sinta-se culpado por aquilo que não tem a ver com você. Tem um monte de gente, na verdade, que não fala não simplesmente porque o que vão dizer? Sabe, aquela culpa diabólica, aquele negócio terrível dentro de você que fica. Pare e reflita, você tem responsabilidade até que ponto? Até o ponto que você tem responsabilidade, se envolva, se comprometa, diga sim ou não. A partir disso, cai fora. Você não é responsável pelas pessoas darem certo. Isso tem muito a ver com pessoas que focam a sua vida no resultado. E no resultado de terceiros, inclusive. Imagine só, se eu for me culpar. Imagine se eu for me culpar pela palavra, pela mensagem, pelo ensino, pelo conselho que eu dou para as pessoas. Eu tenho que ter compromisso e responsabilidade com os valores e princípios que eu tenho. A partir daí eu dou esses conselhos, estou aqui falando com você. Agora vamos supor que uma pessoa que está me ouvindo agora, que está me assistindo agora, na verdade tem uma paranoia aí e toma uma decisão errada. Eu não vou deixar de falar o que eu falo por me sentir culpado pela atitude dela. Não, de forma alguma.
Pense e reflita com isso. Muitas pessoas deixam o medo dominar porque o sentimento de culpa as domina de uma forma tão violenta que ela se sente responsável 100% pelo relacionamento dar certo, pela outra pessoa deixar de ser depressiva, pelo outro deixar de ser ansioso, pelo outro realizar os seus sonhos. A gente se sente, parece que o Silvio Santos realizando o sonho na vida das pessoas, e não deve ser assim a vida. E eu repito, em relação a relacionamento principalmente, quantas mulheres se sentem responsáveis pelo cara dar certo na vida? Você tem a sua responsabilidade e ela não excede 50% do relacionamento. E faça o máximo que você puder, mas encontre esse limite, porque senão você vai ser escrava do não. Exatamente pelo medo, e o medo da culpa em grande parte. Então são 5 medos que eu citei aqui para vocês em dizer não. Mas o não pode e deve em determinados momentos ser positivo. Sabe quando o não é positivo? Quando ele é fundamentado no propósito de vida que você tem. Algumas perguntas que são me feitas hoje como eu disse antes, algumas perguntas que me fazem hoje, elas foram respondidas há 20 anos atrás. Tem situações que acontecem hoje que eu nem paro para analisar, porque não tem a ver com o propósito que eu tenho de vida. É muito legal, é muito bom, mas não serve para mim. Tem coisas que são muito boas para você, mas de repente não serve para você. Pare e reflita em relação a isso. Nem tudo, a gente tem a seguinte mentalidade, é doutrinada essa mentalidade. Tudo que aparentemente é bom é de Deus e tudo que aparentemente é ruim é do diabo. A gente tem esse pré-julgamento do bom e do ruim, do mal e do bom. E na verdade a gente precisa ressignificar isso. Tem muita coisa que aparentemente é boa, mas não é pra você. Aquele cara, aquele relacionamento é bom, nossa, é o sonho que eu tenho, mas talvez não seja pra você. Aquele sonho que as pessoas têm, que a minha intenção é provocar você a ter uma vida extraordinária, além do normal, além do comum. Quem vive uma vida normal, média, mediana, é aquela pessoa medíocre. O medíocre vive pela média. Quer pensar como todo mundo, agir como todo mundo, reagir como todo mundo. É fácil ser formatado a cabeça dela. É uma massa, ela vive na verdade fazendo parte da massa de manobra. É manobrado de qualquer forma, não tem um pensamento próprio. Tem que sempre participar ou fazer parte de um grupo, né? Algumas pessoas perguntam pra mim qual que é a minha religião, né? Quando eu falo, eu não tenho, eu sou cristão. Minha religião é ser amigo de Jesus e ajudar as pessoas em todo o potencial que eu tenho ou com todo o potencial que eu tenho. Não, mas você tem que fazer parte. Mas qual que é a denominação? Qual que é a placa? Qual que é o... Eu tenho porque eu tenho. Onde é que está escrito que eu tenho? Você está entendendo que a gente é formatado desde pequeno a ser medíocre? E ser medíocre sempre não aproveitando o presente e pensando só, valorizando só o futuro que não existe. E quando a gente chega naquele futuro, ele se torna presente. Aí a gente não valoriza também, valoriza adiante. Sempre assim. Não valoriza o trabalho que você tem agora porque o outro trabalho é melhor. Não valoriza a escola agora porque a faculdade é melhor. Quando chega na faculdade ela é ruim. Na verdade o trabalho que a faculdade vai proporcionar ele é melhor. E assim vai. E assim vai. Você não se valoriza, não valoriza a vida com Deus que você tem. Por quê? Porque está sempre com o olho no outro, na verdade. Eu tenho que viver insatisfeito e satisfeito ao mesmo tempo. Insatisfeito em relação ao desenvolvimento do meu potencial. Eu posso produzir mais, eu posso crescer, eu posso desenvolver. Existe espaço para isso e Deus me fez para desenvolver mais. Ponto. Deus me fez para pegar sementes e plantar. E eu sou essa semente plantada muitas vezes. Agora, satisfeito com o presente. Satisfeito em se desenvolver ao máximo. Satisfeito em combater essa ansiedade que é sempre vislumbrar o futuro. Pare e reflita um pouco. Como se satisfazer em dizer não? Minha satisfação está no cumprimento do propósito e não no feedback da pessoa que está na minha frente. É a mesma coisa de eu desligar agora aqui. Puxa vida, mas o pessoal não me deu um feedback tão legal, sabe? Puxa vida, eles não sabem. Nossa, o resultado, sabe, não foi tão legal. Pô, eu vou desligar aqui com a minha consciência tranquila, satisfeito de ter feito o melhor dentro daquilo que eu propus para fazer com vocês hoje. Ponto. Dá para melhorar? Dá para melhorar. Posso melhorar? Posso melhorar. Agora, não adianta eu me martirizar, me sentir culpado se a sua vida não for transformada. Entenda que dizer não é necessário. Todo não, ele tem acompanhado um sim. Você disse não para isso porque você disse sim para o outro. Todo sim tem um não acompanhado. Sim e não, olha, isso aí é um paradoxo terrível. E está presente na nossa vida a todo momento. Agora eu vou responder o seguinte: por que é importante aprender a ouvir o não? Para entender os seus limites. Quando você aprende a ouvir não, você aprende que tem limites.
Por que é importante aprender a ouvir o não? Porque o mundo não vive para fazer a minha e a sua vontade. Para de viajar na maionese e entender que você vai atrair só coisas boas. O mundo tem o seguinte: o sol nasce para o justo e para o injusto. Coisas boas e ruins vão acontecer com pessoas boas e ruins. Certo? É fato. 3. Porque é importante eu aprender a ouvir o não? Para criar casca grossa. Parar de ser mimimi. Parar de ser coisinha Nutelinha, né? E tal. Pessoas raízes, quer dizer, pessoas profundas. Pessoas que lutam. Pessoas que sabem que a vida não é fácil. Mas a vida tem facilidades, mas não é fácil. Então por que é importante aprender a ouvir o não? Para criar casca grossa. Quem não aprende a ter casca grossa vai estar sempre vulnerável a qualquer tipo de situação, qualquer tipo de espinho. Porque você acha que é mais fácil um cachorro sentir um espinho ou a tartaruga? A tartaruga tem casca grossa, jacaré tem casca grossa. E é necessário. O mundo não se torna mais burro, é você que se torna mais sábio. O mundo não se torna mais fácil, é você que se torna mais resistente, resiliente. Entenda isso. Por isso é importante ouvir o não. Porque é importante aprender a ouvir o não para crescer. Quando eu ouço não, eu estou fazendo o quê? Analisando o ponto de vista de outras pessoas. E tem muita gente. Quantas pessoas, por exemplo, no meu grupo 1, quantas pessoas entraram, ficaram uns dias, quando eu vi um negocinho que não gostou muito, cai fora. Por quê? Porque são pessoas, na verdade, que precisam ter o seu ego inflamado a todo momento. É gente que precisa ouvir o que gosta a todo momento, que não consegue ouvir o ponto de vista do outro, não consegue analisar com o ponto de vista do outro, não consegue formar um pensamento com dias, meses de análise. É como aqui agora, eu falar uma coisa pra você e você me resumir em uma frase. Não tem como. Há um contexto, há toda uma história. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Você precisa aprender a lidar com isso, porque senão vai ficar sempre procurando palavras que agrade. E ninguém sobrevive bem com isso. Não dá para ser extraordinário assim. Não dá para alcançar o nível 9 assim. Último, por que é importante aprender a ouvir o não? Para treinar o seu temperamento. Isso é um confronto com a gente, quando a gente ouve o não. É um confronto com o nosso temperamento. Confrontar e seguir ou dominar, parar no momento para dominar se for necessário. É necessário aprender a ouvir o não, lidar com o não, para nos doutrinar, para nos ensinar, para nos treinar. Como é que você quer treinar suas emoções fugindo sempre? Covarde. Covarde. Fracassado é quem desiste, é quem para, é quem foge. Fracassado não é quem dá errado. Dar errado faz parte. As coisas darem errado, o resultado dá errado naquele momento, numa situação, numa outra, tomar uma decisão errada, dá errado naquele momento, não dá certo, isso faz parte da vida. Agora fracassado, fracasso é o covarde, aquele que desiste, que abandona, que larga tudo. E está sempre procurando alguma coisa que o agrade mais, que o deixe mais confortável. Eu vou contar uma situação aqui para encerrar. Uma situação que aconteceu na Bahia uma vez. Um cara fazia parte de uma equipe minha, de um projeto. Aí ele chegou, me procurou, falou assim, ó, a gente vai sair, a gente não vai estar mais, eu quero me desligar e tal. Eu falei, ok, não há problema, mas por quê? Ah, porque teve uma pessoa assim, sensata, ele citou o nome do cara lá. Ah, teve uma situação, a gente marcou o horário e aí a gente confundiu o horário, aí ele, sabe, ele me chamou a atenção e eu não me senti confortável com isso. Então eu prefiro parar porque eu não me senti confortável. Aí eu parei, pensei e eu falei com ele, falei, cara, você vai abandonar o que você falou que é um sonho seu? Você vai abandonar tudo isso, essa equipe, o grupo, o projeto, você vai abandonar as pessoas porque você não se sentiu confortável com esse momento? Você é covarde. Você é covarde, você é medíocre. E eu falo assim, se for preciso, não há problema nenhum. Como também tenho coragem de ouvir isso. Por que eu pensei e por que eu disse isso? Porque é o tipo de pessoa que vai procurar sempre um ninho confortável para ele se estabelecer. Ele vai procurar ficar do lado de pessoas não que ensinam, que corrigem, que realmente vai ajudá-lo a construir uma história extraordinária. Não, ele vai conviver com as pessoas que estão todas se policiando para serem e viverem uma vida confortável. Sempre o conforto. E vida de real sucesso não é vida de conforto só não. O conforto ele vem em alguns momentos, mas tem conflito, tem situações difíceis. E aprender a dizer não me treina as minhas emoções para realmente ter uma vida extraordinária, ter uma vida nível 9. Nível 9. A pergunta que eu faço é: qual é o seu grau de satisfação em relação à sua vida ou à vida extraordinária que você quer ter? Qual é a nota que você dá? 1, 5 ou 9? Pare e reflita. Pare e reflita. Bom, pessoal, 3 dicas para você. Não se relacione com pessoas nocivas. Não entre em qualquer porta ou qualquer porta que se abre, ok?
e não se entregue a todos os seus sentimentos. Deus abençoe, fica com Deus. Lembre-se, acorda, seja útil e toca o barco. Tamo junto, valeu. O que a religião já roubou de você? Sua alegria, paz, família, tempo, dinheiro, enfim, cada um tem uma experiência. Baseado em milhares de experiências e testemunhos que eu tenho ouvido, eu preparei um curso chamado Detox Religioso para ajudar você a se libertar de tudo isso, a alcançar realmente cura e um relacionamento profundo com Cristo. É só você clicar no link que tem aqui na minha bio, que está disponível inteiramente para você.